Sua Excelência, chefe de Estado da República de Angola, da mesma forma será extensiva para os chefes de Estado de outras nações africanas. Muito boa tarde. Estamos numa série de profecias para a transformação do africano. Desta série, já se deram a primeira, a profecia África dirigida à Sua Excelência, a profecia Angola, referente à reconciliação nacional, em duas partes, mensagem enviada à Assembleia Nacional da República de Angola, a profecia As Estrelas do Altíssimo, dirigida às autoridades eclesiásticas da República de Angola, e a quarta foi a profecia eleitoral, com o título de chefe de Estado, seu governo será sempre estável, dirigida à Sua Excelência chefe de Estado de Angola e a honorável, em simultâneo, a honorável Assembleia Nacional de Angola. Como síntese dos temas passados, é que nas Escrituras não se encontra a referência à palavra africano. O africano é o Efraim, se refere a Efraim. Nas Escrituras, Efraim é o africano. E tampouco a palavra, a expressão África, não se encontra nas Escrituras, sobretudo na expressão portuguesa, se encontrarão como Mitzrayim, ou na expressão portuguesa diz Egito. Se generalizou, não só o Egito, o país, mas é uma região que praticamente é a bacia hidrográfica do Rio Nilo. E concluímos que o africano, o Efraim, representa o reino de Israel, incluindo todos os demais israelitas que moram nele. Num mal que se cometeu, por Efraim sobretudo, quando se caiu na idolatria, então porque te prostituíste afastando-te do teu Criador, os de Efraim tornaram, naquele então era uma profecia, voltarão a Mitzrayim. Assim veio a África. E o Eterno lhes diz: eu lhes esconderei completamente o meu rosto por causa de todo o mal que Israel houver cometido, dedicando o seu louvor para deuses alheios. Não farão ao Eterno libações de vinho, nem oferecerão sacrifícios em sua honra, de tal maneira que, desde então, o africano e todo Israel, o reino de Israel, está excluído da adoração ao Altíssimo, que aí adorarás a deuses alheios, os quais os teus antepassados, os teus pais, nunca conheceram. É assim que nos encontramos, e por consequência dessa ausência, desse afastamento com o Criador, o africano padece a pobreza extrema, a miséria e a morte excessiva. Dos temas passados, vimos, é como se fizéssemos o diagnóstico à causa do sofrimento. Mas a boa nova é que estes castigos, essas maldições, já chegou o fim do tempo, desses castigos. De tal maneira que, na última sessão que tivemos sobre o chefe do Estado, de que o seu governo será sempre estável, terminou-se com a recomendação, com a instrução à Sua Excelência, chefe de Estado, e ao seu elenco da Assembleia Nacional, com a instrução de que livrai-vos das garras dos ímpios, porque África não está livre. Se cantamos liberdade e independência, não estamos livres. O Eterno diz: livrai-vos das garras dos ímpios. Não caiam na trampa de imitá-los, seja no aspecto ontológico da adoração, seja no aspecto da administração pública, na política, seguindo os seus passos. E anunciai, pois,
e proclamai entre as nações, erguei uma bandeira. Essa bandeira que seja um sinal, e fazei com que todos saibam, sem esconder, não esconder nenhuma informação. Por isso temos que ser abertos à informação que estamos dando de parte do Criador. Como síntese do período de castigo que se estabeleceu para o povo africano, o Eterno já cumpriu sua promessa de castigar no tempo determinado. O que o seu povo tem que fazer, nós os africanos, ou todo Israel, é saber contar o tempo. E foram 2.730 anos, como já vimos nos temas anteriores. O que nos falta para concretar o fim e realizar o fim dos castigos é que nós oremos. Essa é a nossa parte. Oremos renunciando o mal. O mal foi a causa, é a questão de adoração. Assim que o fizermos, então o Eterno estabeleceu uma ordem imperiosa para a libertação do seu povo. Esta é a forma, e vai redundar na libertação do povo e da sanação das mãos dos nossos dominadores. É assim que hoje nos apresentamos na presença de Sua Excelência, dirigindo-nos a Sua Excelência, com o tema de perdão, reconciliação e transformação. Esta é a primeira parte. Se baseia o tema de perdão, reconciliação e transformação já vem mais baseado com instruções específicas. Se nos temas passados fomos dando diagnósticos, indicando os nossos erros, nossos problemas, a causa dos nossos sofrimentos, hoje é uma lição terapêutica. Na terapia, então há indicações, há receitas específicas para sairmos desses problemas todos. Porque o objetivo é a transformação do africano, começando por Angola. E é aqui a primeira instrução. Diz, é uma instrução ao chefe do Estado, a Sua Excelência. O Eterno diz, reúne o povo a mim, eu ratificarei o meu pacto convosco. A sua aliança, para estabelecer os benefícios inerentes à sua aliança, ao seu pacto. Isso é o que o povo necessita. E verá aqui, especificamente, contra o problema, contra a pobreza extrema, o Eterno dá a segunda instrução à Sua Excelência, chefe de Estado. Reúne o povo a mim, ele te dará o poder para fazer as riquezas, a fim de confirmar o seu pacto previamente ratificado com o seu povo. E que o chefe de Estado haja e instituia funcionários supervisores para recolher 1/5 da colheita da terra durante os próximos 7 anos de fartura. Isto é sistemático. Isto é sistemático. Já reiteramos que o Eterno organiza os tempos para com o seu povo, ordena o desenvolvimento socioeconômico, ordenando os tempos de 7 em 7 anos. Nos últimos 7 anos, agora, estamos no 7º, no último ano. É uma coisa interessante. Quando o Eterno distribuiu, quando o Eterno separou os povos e deu a cada nação as suas terras em herança, quando distribuiu as famílias nas nações, quando separava os filhos dos homens
uns dos outros, fixou os limites dos povos, as fronteiras, segundo o número dos malachim do Altíssimo, dos filhos de Israel. É interessante. Mas o povo preferido do Altíssimo é Israel. Jacó e a descendência que lhe coube, que lhe correspondeu. Nessa distribuição de heranças, ao primogênito, que é o africano, por sua regra, quanto a ti, como alguém que está acima dos teus irmãos, concedo-te porção dobrada do que deixo para teus irmãos. Esta é a norma, esta é a regra no povo do Eterno. Da mesma forma, o Eterno, ao distribuir a herança aos povos, concedeu ao africano, o primogênito, o dobro, uma porção dobrada do que correspondeu a cada um dos outros povos. Assim o fez. De tal maneira que não se admirem, não se surpreendam, ou se saiba, se aclare, por que a África é a região mais rica em recursos naturais no mundo. É pela primogenitura. E por quê? Não é? É porque uma das funções do primogênito é precisamente que, como descendência, e já se prometeu desde o princípio, na tua descendência, se disse a Abraão, na tua descendência serão benditas todas as nações. De tal maneira que a África é praticamente quem suporta as outras nações, inclusive os europeus. A riqueza dos europeus depende muito das riquezas da África. O grande problema é que nós, os africanos, por estarmos sob a maldição, pelo mal do nosso procedimento dos nossos antepassados, praticamente vêm os europeus e, conforme a promessa que dessa descendência serão benditas todas as nações, eles vêm buscar essas bênçãos. Nós não partilhamos, nos empobrecemos por em cima do nosso petróleo, por em cima do nosso diamante, ouro, nos empobrecemos pela maldição. Tal como foi dito. Se não me ouvirdes com toda a atenção, a fim de honrar o meu nome, para adorar-lhe, para honrar a ele, o nome dele, afirma o Altíssimo, lançarei tal maldição sobre vós, que até as vossas bênçãos, o petróleo, o diamante, o ouro, o urânio, serão amaldiçoados. Aliás, já as amaldiçoei, porquanto não dedicais o vosso coração para me honrar, para adorar a Ele. Por isso sofremos. Mas, por isso temos toda essa maldição. Mas se aceitamos a mensagem dessa profecia do perdão, reconciliação e transformação, certamente também gozaremos dos bens do nosso solo e em paz. Para começar, Sua Excelência, Chefe do Estado, a ordem é: recolha-se uma quinta parte da colheita da terra nos próximos 7 anos de fartura. Lhes comunico a Sua Excelência e seu séquito do governo, o próximo 7 anos de fartura vai ser no período de setembro 26, 2022 a setembro 9, 2029. E então, é importante que o africano saiba isso. É o primogênito. Se soubéssemos até a data, estivéssemos cientes disso, estaríamos prontos, estaríamos preparados, por exemplo, para atuarmos como primogênito na crise
que está começando a padecer Europa. Sim? Apesar de que, como vimos nos temas anteriores, se les define como nosso inimigo, mas é inimizade unilateral, não é de africanos para eles, porque somos os primogênitos, o primogênito do Eterno. A nós ele nos diz: vós sois a luz do mundo, amai os vossos inimigos. E se os nossos inimigos estão numa crise agora, nós devemos estar preparados, para ajudá-los na crise. Fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem, e emprestai, sem se desesperar por receber de volta, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. Assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, porque para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Isto é praticamente a transformação do africano, começando por Angola. África é o celeiro do mundo. Potencialmente. Hoje não. Praticamente, até como nós temos governado os africanos, somos pedintes. Sempre pedindo ajuda, esperando ajuda. Não. A África tem a potencialidade de ser o celeiro do mundo. E contra a miséria, falamos contra a pobreza extrema, contra a miséria, tal como vimos no tema anterior, no tema já passado, a profecia Angola, vimos que cometemos uma soberana blasfêmia, soberana insolência e jactância, soberana traição fraterna. E a consequência, o Eterno se lembrou do seu pacto, que nós transgredimos, que nós violamos. E ele nos diz: trarei sobre vós, e assim trouxe, a espada, que executará a vingança do pacto. A gente se oprimirá, se fará violência uns aos outros, todos contra seu amigo ou vizinho. É assim que a nossa independência, com o símbolo da nossa independência, a bandeira, que bem representa guerra e terrorismo de Estado, fome, trabalho improdutivo e desemprego, corrupção com latrocínio aos bens do Estado, especulação mercantil, promiscuidade sexual e etilismo. A nossa sociedade está corrupta com o alcoolismo. Infelizmente, até crianças já tomam aí uns envelopes de bebidas alcoólicas. É triste. E um sistema de xinga é um sistema, um ambiente, um entorno de governação em que não há um decreto por exemplo, para funcionários públicos, o sistema de justiça matar as pessoas, mas sim se fazem, se queimam as pessoas, muita violência, sem nenhum sistema de justiça a perseguir os assassinos. De tal maneira que, como vimos, os nossos chefes de Estado que temos tido até agora têm governado em condições estatutários profetizados para uma Angola anti-sionista desde a independência, com toda a sorte que nos correspondeu. E, por último, só para mencionar, 14 anos de conflito pré-independência, 27 anos de conflito bélico fratricídio, 19 anos de conflito partidocrático, democrático, e 0 anos de paz, realmente. E então,
essa bandeira simboliza praticamente uma desgraça. Mas o Eterno diz assim: Ele erguerá uma bandeira para as nações, e esta bandeira simboliza, será assim, não, reunirá os banidos de Israel, os dispersos de Israel de todas as partes. O africano, que é o primogênito de Israel, deve estar consciente e ter a responsabilidade de cumprir essa missão. Se erguerá uma bandeira para as nações, com a qual se reunirá os banidos ou dispersos de Israel de todas as partes. O Altíssimo ordena dizendo: os filhos de Israel acamparão cada um junto à sua bandeira, sob os emblemas das suas casas patriarcais, ao redor do lugar Kadosh, a uma distância determinada. Quer dizer, ordena aos filhos de Israel que tenham a sua própria bandeira. E essa bandeira são emblemas, cujos emblemas estão relacionados com seus patriarcas, com seus antepassados. E não só em relação também ao lugar Kadosh, ou tabernáculo. Então, o adorador diz: ó Altíssimo, concede aos que te reverenciam uma bandeira a ser seguida, uma bandeira que devemos seguir em nome da verdade. Uma bandeira a seguir em nome da verdade. Ele levanta a bandeira como um sinal de reunião, de convocação, unificar a uma nação distante e assobia, chamando um povo dos confins da terra. E a sua bandeira sobre mim é o amor. Quer dizer, uma bandeira em nome da verdade, cujo fundamento é a verdade, e que nos induz ao amor e à unidade. E ordena, o Altíssimo ordena dizendo: o acampamento do africano, quando digo africano é o Efraim, o acampamento do africano junto à sua bandeira, é uma ordem. Então, qual é a bandeira do africano? A bandeira do Efraim, qual é? Bandeira cujo fundamento é a verdade, que nos induz ao amor e à unificação do povo africano, e não só. Com essa, se vai reunificar a Israel. Ele tem força e a galardia do primogênito de um touro. Assim são as dezenas de milhares de Efraim. Efraim é o meu primogênito. Ok. Então, as insígnias da bandeira do africano é touro, que simboliza força e galardia. Galardia é elegância. Galardia é ser corajoso, é elegância, coragem e generosidade. Isso que a galardia tem essas três características: elegância, coragem e generosidade. ECG, aí pôs assim. Mas que são médicos que não se equivoquem com o eletrocardiograma, não é? É elegância, coragem e generosidade. É o touro. E também a coroa, porque é a realeza de Israel, o africano, que se relaciona com a verdade, que nos induz ao amor e à união. Porém, durante o período, 2730 anos, em que o Eterno diz: eu lhe esconderei completamente o meu rosto. E este período terminou no ano 2008.
Mas, por inércia, continuamos. E a nossa independência foi precisamente nesse período de obscuridão, de ignorância. E então nos inventamos uma bandeira que não tem nada a ver com a receita para a bandeira do africano. E também temos uma bandeira para a bandeira anterior, é a bandeira de Angola. Sim? Essa é a bandeira de Angola. E esta é a bandeira da Unidade Africana. Estas são as insígnias da bandeira de Efraim. A escritura em hebreu significa Efraim. E Efraim é o africano. Portanto, vos apresento Sua Excelência as insígnias da bandeira africana. Estamos ainda na ignorância. Quando assumamos a nossa responsabilidade como primogênito do africano, quando assumamos a missão que nos encarrega, porque a missão de Israel no mundo é anunciar, preparar o mundo à próxima vinda do Messias. Mas isto não vai acontecer antes que o africano, o primogênito, comece com a ação, assuma a sua responsabilidade diante do Criador como primogênito e encause a unidade de Israel, a reunificação de Israel com esta bandeira. Quando assim aceitemos, esta parte que representa a parte escura, que representa a ignorância, que representa porque o Eterno escondeu seu rosto e estamos numa ignorância total, você vai pintar com a bandeira de Israel total. Portanto, o reino de Israel é representado pelo africano. De tal maneira que o Altíssimo ordena dizendo: o acampamento do africano junto à sua bandeira, cujas insígnias são a coroa da realeza de Israel e o touro e as suas características. Se assim assumimos, assim obedecemos o acampamento do africano junto à sua bandeira, então arco, espada e tudo que diz respeito à guerra, diz o Eterno, eu o abolirei da terra, da África, a fim de que todas as pessoas tenham o direito de viver em paz. Por isso, contra a miséria bem representada pela bandeira que nós temos em Angola, o Eterno ordena, esta é a terceira instrução para Sua Excelência, chefe do Estado, de parte do Criador. Reúna o povo a mim, erguei uma bandeira, um sinal, fazei com que todos saibam, o africano junto à sua bandeira, e todas as pessoas terão o direito de viver em paz. E para começarmos a sair pelo menos já do obscurantismo, dou um tinte um pouco mais claro ao redor da bandeira, e a parte que representa o obscurantismo, a parte preta, cor negra aí, quando assumamos, vai ter a bandeira de Israel, da qual a realeza recai sobre o africano. É a transformação do africano começando por Angola. É interessante, as nações não conhecem esses segredos do africano, descritos nas Escrituras, e desprezam o meu povo, diz o Eterno. E, de facto, tal como antes da existência dos Sinas, assim se divertiam.
os nossos inimigos, aos que ele denomina vossos inimigos ou teus inimigos, assim se divertiam. Assim, aí uma mulher africana servir de brinquedo, fazendo-la sofrer, e se divertiam. Da mesma maneira, hoje, o Eterno já nos mostra que as nossas insígnias é o touro e a coroa. Os nossos adversários, o que ele chama nossos inimigos, como tratam o touro? E sabem por quê? Porque não obstante a cultura da ecologia que está no mundo, até podem cuidar do cão, podem cuidar do gato. Se atropelas um cão, tens problemas. Podem cuidar de animais selvagens, mas o touro o tem como o seu brinquedo. Matar, maltratar e matar o touro é uma diversão. O transfundo é porque representa o primogênito do Eterno. É inimizade. Muito bem. Agora, contra a doença e morte excessiva, é interessante, em todos os países do mundo se morre de acidentes, homicídios, transtornos perinatológicos, infecções sejam virais, micóticas ou bacterianas, doenças crônico-degenerativas. O africano é o mais efêmero. É o homem que menos vive, morre mais. Quando se apresentou a profecia às estrelas do Altíssimo, falamos muito sobre a adoração. E em realidade o africano é um indivíduo louvador. Gosta de louvar. Está sofrendo, louva. No óbito, louva. Alegre, louva. É que o Eterno disse: o criei para a minha própria glória e alegria. Mas, por desgraça, disse o africano: eu lhe esconderei completamente o meu rosto. Não farão ao Eterno libações de vinho, e adorarás a deuses alheios. De tal maneira, foi assim que ele nos mandou o inimigo, e diz: servirás a teus inimigos, que o Altíssimo enviará contra ti. E quando os tais inimigos que ele nos enviou, portugueses, franceses, britânicos, italianos, o sistema de adoração dos teus inimigos resultou de alterar o calendário, as festas religiosas e a Torá do Eterno. E então, a força das cruzadas, ou guerra, as cruzadas são as guerras de imposição da religião da cruz. Imposição através de Santa Inquisição, colonialismo, escravidão. O africano está sujeito desde então ao sistema de adoração que resulta de perverter a Torá. De tal maneira que hoje o símbolo da sua liberdade, o touro, a bandeira do africano, a bandeira que o Eterno estabeleceu para o africano, o Efraim, a minha Torá, o que o Eterno diz, a minha Torá, o meu pacto, as minhas festas solenes, tudo isso está na ignorância do africano. Ante a independência, como já vimos nos textos, nos temas anteriores, porque ante a independência recomenda, diz que tenham muito cuidado depois de que
eles tenham sido vencidos diante de vós, não caiam na trampa de imitá-los seguindo os seus passos depois da sua retirada. Guarda-te, abstente de seguir os seus deuses e dizer como adoravam aos seus deuses estas nações. Também queremos fazer o mesmo. Não procederão assim com o Altíssimo, seu Criador. Porque com os seus deuses, eles fizeram todas as abominações que o Eterno odeia. E recomenda, dizendo, não te curvarás perante seus deuses, dos teus inimigos, nem lhes prestarás culto. Não seguirás suas práticas e condutas, mas destruirás seus deuses e quebrarás suas colunas sagradas. Servireis tão somente ao Altíssimo, vosso Criador, e então abençoarei sobremaneira o teu pão, a tua água, e afastarei a doença do teu meio. Interessante? A adoração relacionada com afastar, não só de combater a fome, a pobreza, senão de afastar a doença, alguma doença relacionada com a adoração. Ao contrário, o africano, o Efraim, multiplicou os altares, multiplicou templos, muitos templos para adorar os deuses dos seus inimigos. E com esses altares, com esses templos, só servem para pecar mais. Mesmo que eu lhe escreva, diz o Eterno, todos os preceitos da minha Torá, ele a estimará como estranha. Isso já está, sobejamente temos falado. A questão é, morte, muita morte, excessiva morte e doença relacionada com a adoração. Sim. Todos morrem, todas as nações morrem, em muitos casos, mas com Efraim, com o africano, há uma particularidade que outros povos não têm. Ao tornar-se culpado da adoração a Baal, então começou a morrer. Causa direta da morte, essa morte relacionada com a adoração a Baal. Qual será? Ok, o Eterno diz, vede agora que eu sou o único. Eu somente. Faço morrer e faço viver. Faço adoecer e faço sarar. E ninguém há que seja capaz de livrar-se de minha mão. Se pensamos que ele só faz viver, não, ele diz, faço morrer e faço viver. Faço adoecer e faço sarar. Muito bem. Estamos fartos de morrer? Estamos fartos de adoecer? Vamos pelo que diz. Faço viver e faço sarar. Vamos por essa. Mas ele diz, busquemos por essa. Mas ele diz, ora, quando empreendo ações para sarar e restaurar Israel, tudo que observo são as malignidades do africano. Uau! A realeza, o primogênito. Repito, diz o Eterno, quando empreendo ações para sarar e restaurar Israel, tudo o que observo são as malignidades do africano e os crimes dos seus líderes. Porquanto, que fazem os líderes? Vivem na prática do engano e das fraudes. Os líderes africanos. Ladrões invadem as propriedades. Os líderes africanos. O bando dos assaltantes despoja nas ruas. Como isso?
líderes africanos, pensa, políticos e eclesiásticos. Acho que Sua Excelência, que está combatendo, a característica que mais se reconhece na Sua Excelência, está combatendo a famosa corrupção a nível dos líderes, entre os governantes, na governação, a corrupção na governação. Vou deixar de lado os crimes dos líderes políticos. Conhece melhor Sua Excelência. Mas só lhe vou dar uns tips sobre talvez o que não sabe ou que não tem buscado saber. Vamos para os líderes eclesiásticos. Estais debaixo de grande maldição. Porquanto me roubais, a nação toda está me roubando. Como é que te roubamos? O Eterno diz, me estão roubando toda a nação. E como é que te roubamos? Ora, nas 10ª partes e nas ofertas. As 10ª partes, aqui no Angola conhecem mais por dízimos. Então diz, ora, me roubaste nos dízimos e nas ofertas. Líderes eclesiásticos criminosos vivem na prática de engano e das fraudes. Sua Excelência, o sistema de adoração que temos é sistema, os donos são os europeus. As denominações eclesiásticas têm donos, são europeus. O sistema de adoração aqui, em Angola, em África, sobretudo abaixo do Saara, subsaariana, o sistema de adoração é um negócio de europeus. É um sistema de colheita de ofertas e 10ª partes, depois se transforma em divisas e em malas, em maletas fora do país, não por vias oficiais, não por vias bancárias. Fraude em maletas. Sim? É uma fuga de divisas. E em qualquer parte do mundo, a fuga de divisas se interpreta como sabotagem à economia nacional. E o sistema de adoração é a forma mais consequente da fuga de divisas da Angola ou de países africanos. E com conivência das autoridades governamentais. Porque quando passam nas fronteiras, nas aduaneiras, como é bagagem de instituições religiosas, de instituições eclesiásticas, tem carta branca, não passam na revisão, porque são líderes religiosos. São maletas de dólares, de divisas. Líderes eclesiásticos, como disse o Eterno, ladrões invadem as propriedades. A maneira como se promovem agora, estes últimos anos está muito atualizados, promover a teoria da prosperidade nos grupos eclesiásticos. Gente que entrega seus carros, seus bens, seus móveis a câmbio de esperar que vão receber mais. Entregam os bens aos líderes religiosos ou às instituições religiosas. E o que se entrega às instituições religiosas em bens materiais para o benefício dos líderes. Isso que ladrões invadem as propriedades. Líderes eclesiásticos, bando dos assaltantes despojam nas ruas. É interessante. Quando vêm pregadores nas filas
dos bancos, nas instituições financeiras, nos autobuses ou caminhões, a pregar, e aí recolhem ofertas, ou quem queira dar dízimo oferta. A 10ª parte da oferta nunca se entrega na rua. Depois veremos isso. A verdade é que a isso que se chama, a isso que o Eterno se refere de como assaltantes despojam a gente nas ruas. A pobreza versus a prosperidade. O sistema que o Eterno estabeleceu para 10ª partes e ofertas é a forma direta para a prosperidade do obediente. Desculpa. Mas o sistema isso de ofertar a deuses alheios, aos deuses dos nossos inimigos, em causa a pobreza. É por isso que se vem, depois da independência, quando se multiplicaram tanto mais adoração, todo mundo agora é religioso. Todo mundo. E se agrava a pobreza da população em geral. Enquanto ofertar ao Altíssimo causa prosperidade. E isto, ele convida, que desafia-me, provai-me nisto de 10ª partes e ofertas. Provai-me nisto e comprovai com vossos próprios olhos, se não abrirei as comportas do céu e se não derramarei sobre vós tantas bênçãos, prosperidade, que nem conseguireis guardá-las todas, terão a necessidade de compartilhar. Muito bem, voltemos. Diz então: quando empreendo ações para sarar e restaurar Israel, o Eterno diz, tudo o que eu observo, o que lhe impede, são as malignidades do africano e os crimes dos seus líderes. Por isso, atentamos a esse conselho. Ó filhos rebeldes, volta a mim, porque eu sou o vosso esposo. Voltai, filhos rebeldes. Deixemos de adorar os deuses dos nossos inimigos. Deixemos de adorar os deuses alheios. Eis que, diz ele, diz o Eterno, eis que eu mesmo os curarei da sua obstinação para o mal. Eis que eu mesmo tirarei dos seus lábios os nomes dos Baalim, dos deuses solares, que são os deuses dos nossos adversários, nossos inimigos. Seus nomes não serão mais invocados. Então, contra a doença e morte excessiva, Sua Excelência, Senhor Presidente, vou lhe dizer, em toda a sua sabedoria e discernimento, o Altíssimo nos tem revelado o seu plano secreto. Contra a doença, contra a morte excessiva, Sua Excelência, há um segredo que se lhe vai revelar. E prepare-se, Sua Excelência. Tome um descanso. Porque nesse tema, perdão, reconciliação e transformação, a segunda parte se lhe vai revelar o seu plano secreto. É um plano, Sua Excelência, esteja bem atento, se lhe vai revelar por primeira vez a Sua Excelência. Nenhum líder eclesiástico, nem o Papa, nem que líder eclesiástico sabe desse
plano secreto que o Eterno vai revelar à sua excelência. Tomemos um respiro, prepare-se, porque isto será inédito. Em breve regressaremos.